Olá, paz seja convosco. Tudo bem com você? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações, beleza? Bom, querendo você pode contribuir com a igreja, né? Vai ter aí na descrição o Pix que nós usamos na igreja, e você pode contribuir com o canal também, comprando algum produto na nossa loja virtual que vai também estar na descrição, ok? Bom, eu quero falar de alguns assuntos pertinentes ao nosso país, e tem um texto na Palavra de Deus que está em Provérbios capítulo 29, verso 2, que diz o seguinte: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Em outras versões, a parte final diz assim: quando o ímpio governa, o povo perece. Ok? Por que eu estou falando isso? Eu poderia falar de muitas coisas, como o aumento da inflação, aumento progressivo de empresas pedindo falência, né? Empresas que até então eram gigantes quebrando, 1, 2, 3 milhas, Americanas, enfim. A bolsa caindo quase que todos os dias, né, vertiginosamente, uma série de situações. Aí eu vejo pessoas falando assim: não, o rico vai pagar mais imposto porque a imposição de carga tributária em muitos níveis, né, em praticamente todas as áreas, um aumento progressivo da carga tributária. E algumas pessoas dizendo assim: ah, mas os ricos vão pagar impostos ou pagar mais impostos. Mas não é verdade, porque o pobre talvez é o que mais sofra com tudo isso, porque ele vai simplesmente repassar para os preços, né? E algumas situações com essa mudança de arcabouço fiscal, nós vemos aí, por exemplo, na minha área, eu que sou um microempresário, a minha carga tributária pode ser que chegue a triplicar, né, com o aumento progressivo que está sendo proposto, e isso é muito parte, né, de uma ideia comunista de criação de dependência total do Estado, principalmente dos mais pobres. Por quê? Porque os mais ricos eles vão ter recursos e acabarão sendo amigos do rei e acabarão se favorecendo de alguma forma, né? Eles não sentirão. Então as pessoas se tornarão cada dia mais dependentes do Estado. E dentro de um plano comunista, o Estado é uma espécie de Deus, é o supridor, é o tutor de todas as coisas, interferindo em todas as decisões, inclusive da sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Existe um projeto que está sendo discutido no Senado sobre o mercado de carbono, né? E tem uma reportagem do Estado de São Paulo, que foi escrito por um pesquisador, né, Daniel Vargas, que é professor da FGV, que não é uma universidade de direita, não é a favor de Bolsonaro, nada, mas ele faz algumas críticas e ele mostra como que esta imposição desse mercado, né, ela pode ser perniciosa para a economia como um todo, né? Porque o que vai acontecer? Você não ouve tanto falar de pandemia. A discussão agora é clima, né? É discussão ambiental. Então o que vai acontecer? Vai haver uma imposição, né? Determinados produtos serão sobretaxados, outras, em algumas situações, a empresa, para poder produzir aquilo, vai ter que pagar para poder produzir, né? Que seria esse mercado. Então, só para você ter uma noção aqui, ele diz assim: para manter o preço entre os extremos, o mercado de carbono depende de exceções. A primeira é a concessão de licenças, uma espécie de privilégio justificado para evitar a saída da empresa do mercado, que é o que eu acabei de falar. A empresa poder pagar, ela vai pagar para poder se manter no mercado. A segunda é o controle de fronteiras, inclusive com tributação, uma limitação do comércio internacional para proteger o mercado nacional. A terceira são incentivos financeiros direcionados, né? Quando funciona o mercado de carbono, transforma áreas inteiras do mercado em uma espécie de serviço público. E o que ele está dizendo aqui é que ele vai ter que seguir uma série de regulamentações e não vai poder funcionar se o Estado não der o aval. Então ela não vai ter a liberdade econômica para poder atuar e vai estar engessado em função de uma burocracia estatal. Então, ao invés de competir entre si, o que vai acabar criando?
uma espécie de monopólio. E isso vai influenciar no preço, né? Porque a preocupação primeira não vai ser gerar um produto final para o consumidor bom e barato, mas simplesmente cumprir, antes de tudo, essas metas que o Estado vai impor. Então, ele diz assim, se os preços e condições de funcionamento do setor não são previamente coordenados, pode fazer sentido. É o que ocorre no setor de energia, setor em que praticamente todas as etapas da produção e consumo, passando pelo preço, são reguladas pelo Estado, em que a inovação é tipicamente lenta. E também o caso do setor do petróleo, na produção e distribuição, porque há um monopólio da Petrobras no Brasil. E ele diz assim, aí ele vem a crítica mais profunda. Não é preciso muito esforço, contudo, para perceber como basta um parafuso se soltar nesta engrenagem para muita coisa dar errado. Europa, Califórnia e China sabem disso, tanto que eles restringem esse tipo de restrição, esse tipo de regulamentação apenas ao setor de energia. Então, ele diz assim, mesmo que já existissem ou que venhamos a desenvolvê-las, é do interesse nacional controlar, e aí ele coloca entre aspas, o sistema de produção de alimentos, porque a discussão que ele está colocando é que essa imposição de um mercado de carbono também será feita em relação ao setor de produção de alimentos. Em alguns países já está acontecendo essa restrição. Houve uma grande manifestação de agricultores na Holanda que perderam, alguns deles, as suas propriedades, que foram impedidos, começaram a ser proibidos a produção de gado. Na Irlanda foi programado a morte, né, a eliminação de gado naquele país. Há essa discussão também na Austrália, em muitos países há esse tipo de discussão, onde eles querem restringir, em nome de uma defesa ambiental, né, a produção da proteína animal, como nós conhecemos, que é aquela boa e velha picanha, né, já que se fala tanto picanha. E aí, isso leva, então, havendo essa regulamentação, e algumas empresas apenas conseguirão pagar, e aí você pode atrelar isso ao mercado ESG, né, que é também uma questão ambiental. Toda a discussão agora é em função da questão ambiental. Isso leva a uma outra discussão, que é o quê? A proteína agora ser sintética, ser produzida em laboratório. E isso já está acontecendo em muitos lugares. Inclusive, países estão oferecendo para as crianças, nas suas merendas, essa proteína sintética ou proteína vinda de insetos, que teoricamente, em nome da defesa do meio ambiente, não tendo tanto impacto no meio ambiente, seria muito melhor de se consumir. Inclusive, carne que é feita com larva de mosca, né? Só para vocês terem uma noção. E são coisas que muitas vezes o grande público não está discutindo, ok? E aí, trazendo para a nossa realidade aqui, como que seria toda essa questão? Como que ficaria o agronegócio, que é um agronegócio, vamos dizer assim, uma indústria de ponta no mundo, é referência ao mundo inteiro, e de repente começar a haver essa total restrição numa série de situações. Atrelada a tudo isso, e uma coisa eu quero ir ligando a outra para que você pense, existe agora uma discussão no STF do marco legal, marco temporal, né? Que é o quê? Na Constituição de 1988 foi feito um limite, onde as terras que foram demarcadas até ali, elas seriam realmente indígenas, mas que dali para diante não tivesse mais nenhum outro tipo de demarcação de terra, para que pudesse ter um mínimo de normalidade nas coisas. Alguns anos atrás foi discutida a questão da reserva Raposa Serra do Sol, lá em Roraima, né? E essa reserva, para vocês terem uma noção, o STF determinou que 1.700.000 hectares a mais fossem demarcados para os indígenas. Mas qual que é a grande questão? São dois problemas. Primeiro, que o indígena ele tem restrições em mexer na sua terra. Então ele não pode, por exemplo,
explorar a riqueza que há debaixo da terra, só para vocês terem uma noção. E eles têm que seguir certos padrões ainda do seu povo antigo. Eles não podem se modernizar, que inclusive era uma discussão que o presidente anterior sempre colocava em pauta. E dentro desse contexto, há um outro problema, né? E nessa situação, existem muitas ONGs que, em nome de proteger os indígenas, para manter as suas origens e a sua cultura, na verdade eles acabam explorando essas terras. E houve uma discussão um tempo atrás em que o Bolsonaro a Rússia foi muito criticada atrás de fertilizante, sendo que, por exemplo, tem uma reserva indígena no Brasil que detém mais ou menos 90% de toda a capacidade que poderia ser produzida de fertilizante, mas que não pode, porque a lei não permite que isso aconteça. E o segundo problema é que, votando contra o marco temporal, e isso é muito provável que aconteça, qualquer terra no Brasil poderá ser reivindicada pelos indígenas. E é interessante porque eu estou numa cidade aqui em Carapicuíba e o nome já mostra que é de uma origem indígena. Inclusive aqui tem ainda um bairro chamado Aldeia de Carapicuíba, né, que mostra que é de uma origem totalmente indígena. Então imagine que toda essa terra, toda essa cidade, ela pode ser reivindicada. E isso traz uma insegurança jurídica absurda, o que leva a um outro problema, que eu nem anotei aqui, mas que a gente tem que discutir. Isso acaba fazendo com que a propriedade privada ela fique em risco no nosso país. Então, por que eu estou colocando tudo isso? E voltando para o texto bíblico. Porque nós, como igreja, precisamos começar a entender as questões políticas que estão à nossa volta. E mesmo que nós não sejamos cristãos, que você tenha alguma outra religião, você precisa compreender o que está acontecendo e o quanto que isso pode impactar a sua vida. Então, o que nós precisamos começar a fazer? Entendendo isso, lembrar de que nós votamos, cobrar essas pessoas e falar, conscientizar as pessoas e também cobrar nas redes sociais desses políticos, mostrar para eles, porque, por exemplo, a questão do mercado de carbono começou a ser discutida e muitos políticos nem simplesmente colocaram em questão, nem falaram nada. Então nós precisamos estar atentos. Então, quando a gente começa a entender esse contexto, a gente percebe o seguinte, que uma agenda comunista está sendo imposta sobre a nossa nação e nós não podemos permitir isso prosperar. Nós precisamos criar consciência, voltar para a palavra, entender que isso como dizia Billy Graham, o comunismo é uma religião vinda do inferno. Churchill ele dizia que o comunismo é uma ideologia baseada na inveja, né? Porque ela divide, ela segrega, né? Ela subjuga as pessoas numa igualdade, mas, como diria Margaret Thatcher, é uma igualdade pela pobreza, por baixo. Né? Enquanto que o capitalismo ele possibilita você estar aqui e outro aqui, mas numa condição muito melhor do que você estando no comunismo, onde todo mundo está na igualdade, mas estão todos aqui embaixo. Então nós precisamos pensar, nós precisamos analisar, e nós precisamos nos posicionarmos e entender. Mas além de tudo isso, e principalmente, por favor, ore pela tua nação, ore pelo teu país, para que isso mude, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não sejamos engedrados por esse tipo de coisa, enredados nesse tipo de situação, e que Deus nos livre dessa situação, que essas votações parem, que esse tiranismo, que essa ditadura de toga possa cessar, e que em nome de Jesus Cristo, a igreja de Cristo possa se levantar, porque tem muitos homens sérios, muitos pastores sérios, que oram, que se preocupam, e que Deus levante a igreja com uma autoridade profética nesse tempo, para que tudo isso mude de uma forma ou de outra, e que nós possamos poder trazer à tona, trazer de volta uma nação pujante, uma nação que seja um celeiro de evangelismo para o mundo, e que em nome de Jesus Cristo nós possamos transformar essa nação e não sejamos subjugados por essa ideologia infernal, em nome do Senhor Jesus. Pense nisso. Deus abençoe você.